Qual é o principal erro que eu vejo em vendas? O pessoal da venda acha que a proposta de valor que foi criada é só do marketing. A proposta de valor é a primeira coisa que um vendedor tem que fazer antes de tudo. É relembrar o cara por que ele veio até ali. Última coisa que se fala é como faz. O cara não quer saber tanto como faz, ele quer saber o que tu faz pra ele, qual é o benefício que tu gera, qual é o valor que tu gera pra ele. Depois tu entra na narrativa da caracterização. Os caras acham que mexer no produto vai mexer ponteiro de venda, nem sempre. Porque a única coisa, né, que faz com que tu mexa em produto é mudança de comportamento. O teu público não caracterizador, ele sente. Sentimento é muito difícil a gente expressar, escrever, a gente falar. E a dor é um sentimento. Tu tem que também ter uma capacidade de entender realmente qual é a dor que esse cara tem. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Aproveitar, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem mentor novo com conteúdo riquíssimo. Então se inscreve, ativa as notificações para não perder absolutamente nada. Já deixa seu comentário também nesse vídeo, dizendo quem você quer ver no Receita de Sucesso Podcast, quem você quer ver nessa cadeira. Vai lá no Instagram, segue a gente também, Receita de Sucesso Podcast. Se estiver gostando, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas para me ajudar na condução desse episódio. Karen Hasse, aqui ao meu lado. Karen, essa temporada está insana, hein? Gente, eu estou assim com a minha cabeça borbulhando. Eu não paro de anotar que eu tenho certeza que esse episódio também vai ser transformador para muitos empresários que estão nos ouvindo, Juscel. Muito bom. Já fala seu arroba aí pra gente não esquecer. Eu vou mudar esse arroba, tá, gente? Mas meu arroba é @Karen Hasse. É isso, muito bom. E já sabe, compartilha esse episódio com o maior número de pessoas possível. Vamos levar esse conteúdo mais adiante. A melhor forma da gente compartilhar a riqueza é compartilhando conhecimento. E aqui conhecimento tem de sobra, que são os maiores especialistas do Brasil, as pessoas mais bem-sucedidas. E o mentor de hoje, um grande parceiro, que a gente já estava tentando trazer ele em temporadas anteriores, não conseguimos agenda. Né? A gente sabe a complexidade que é, né? Para você que está assistindo aí, não tem noção do desafio que é você conciliar a agenda, porque são pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso não são tão disponíveis assim, por mais que elas queiram. Por quê? Porque tem muitos compromissos, mas a gente conseguiu alinhar, trouxe ele hoje, sabia que ia dar um baita de um podcast. Então, para vocês conhecerem, nosso mentor de hoje é Nelson Neibert, tá certo? Certo. CEO de duas holdings, Rosa, Neibert e Eagles Company. É referência nacional em inovação de modelo de negócio com o uso de inteligência artificial. Olha só que baita tema que a gente vai ter aqui hoje. Economista e contador, Nelson possui 2 mestrados em economia de empresas e em gestão pública, além de especializações em áreas como finanças empresariais, direito tributário e gestão empresarial. É coautor dos livros Seja Herói de Si Mesmo e Transforme Sua Vida com Mentoria. E foi reconhecido com o título de cidadão fluminense graças à criação de polos de desenvolvimento econômico em Saquarema e outras regiões do Rio de Janeiro. Pioneiro, Nelson criou o primeiro laboratório de inovação em modelos de negócio do Brasil, utilizando tecnologia lógica e, nos últimos anos, inteligência artificial como motor de transformação. Caraca, Nelson, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estava te devendo essa visita, né? A gente acaba tendo conflitar algumas agendas, mas é uma satisfação enorme, tá? Eu acho que essa tua missão de passar conhecimento para as pessoas e pegar um pouquinho de cada um de nós, daquilo que a gente construiu, eu diria para vocês, gente, é uma baita oportunidade. Não é todos que estão dispostos a fazer isso. E vocês dois estão de parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigado. Agradeço Nelson, de verdade. você é carioca ou não? Sou gaúcho. Eu ia falar. Tem um sotaque de gaúcho, mas aqui, ó, cidadão fluminense. Boa. As pessoas me perguntam isso. É que quando eu comecei os negócios, o meu primeiro escritório fora de Porto Alegre foi no Rio de Janeiro, em 2010. Então eu cresci muito no Rio de Janeiro. E também tem a questão do bairrismo no Rio Grande do Sul, né? Tu cresce mais fora do que dentro do Rio Grande do Sul. Depois tu é reconhecido no Rio Grande do Sul. O gaúcho tem dessas coisas, assim. Tu volta reconhecida. E as pessoas... Mas para te construir, muitos de nós, muitos gaúchos, constroem fora do estado do Rio Grande do Sul. Caraca. E de onde veio essa inquietação por modelo de negócio e inovação? De onde surgiu isso? Isso surgiu quando eu comecei a ver que estava obsoleto o plano de negócio. Olha que loucura.
muitos da minha geração vão se lembrar disso, de que a gente trabalhava com plano de negócio. Eu trabalhei. Um dos produtos do meu escritório era plano de negócio. Só que era algo que a gente levava muito tempo para construir e quando trocava 2 ou 3 variáveis do mercado, ele já não valia mais. Ele já perdia a eficácia. E aí a gente tinha que voltar e refazer muitos planos de negócio. E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, eu fui para o exterior e eu descobri que tinha o maior laboratório de modelos de negócio do mundo está na Universidade de St. Gallen, na Suíça, onde passa todas as grandes empresas. Ele é um laboratório imersivo que só fala de modelagem. E eu comecei a pensar, eu digo, cara, modelo de negócio se falava, tipo assim, sem metodologia. O modelo de negócio X, o modelo de negócio Y. E eu entendi que a metodologia, ela te traz uma capacidade de eficiência muito maior na hora que tu vai inovar os teus negócios. Todos os meus negócios são inovados através de modelagem. Caraca, que legal. Existe, então, um método para você inovar modelo de negócio? Existe. E a gente consegue colocar isso daqui em pilares? Muito, muito. Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou até fazer diferente. Fazer o patrocinado e eu vou deixar ele engatar a quinta aqui só aí. Porque vai ser legal isso, hein? Combinado. Cara, adoro quando tem um método assim. Então vamos lá, ó. Esse podcast tem um patrocínio da Monteio. Se você está pensando em diversificar sua carteira, com segurança, a Monteio hoje é a maior referência do país em estratégia se utilizando de alavancagem patrimonial através de consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira, você vai definir valores de aportes mensais. A Monteio vai fazer toda uma gestão estratégica, contemplando essa cota, onde você pode pagar com o próprio lance da própria carta de crédito. Você tem a opção de vender essa carta no mercado e realizar uma alavancagem financeira, não paga mais parcela, realiza o lucro. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que é o conceito do fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o valor dos aluguéis pagos pelo inquilino custeiem a parcela do seu investimento. Dessa forma, você está acelerando a sua construção de patrimônio e renda passiva. Quando terminar de pagar esses investimentos, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva, ao qual foi pago por terceiros. Então, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Então, você não tem a necessidade de descapitalizar uma aplicação financeira e nem descapitalizar a empresa. Use isso de forma estratégica para acelerar seu patrimônio. Então, chama lá a Monteio, fala que eu vi no Receita de Sucesso para ter acesso a uma consultoria personalizada. Bora pro método? Bora. Pronto aí, cara? Papel e caneta na mão? Já tô aqui Papel preparada. e caneta Então, na vamos mão. lá. Vamos lá, Tá com a gente, palavra. vocês também, papel e caneta na mão. Aqui, agora. Vamos pensar, qual é o princípio de qualquer negócio? Resolver um problema. Então, geralmente, quando tu tá falando de modelo de negócio, tu tá falando muito de ferramentas. As pessoas falam no mercado de ferramenta. O meu modelo de negócio, tô ajustando o marketing. O meu modelo de negócio, tô ajustando a venda. Tô ajustando a operação. Que são 3 atividades e ferramentas de um modelo de negócio. O que é a metodologia de um modelo de negócio? É um tripé. Primeiro, eu analiso muito profundamente dor, problema e necessidade. Porque eu vou pautar o meu estudo de mercado, que é o lado externo de um modelo de negócio, a minha solução em cima disso. É a base. Eu não saio fazendo um produto para buscar o mercado ou para achar que existe uma dor. Eu só posso criar uma solução se existe uma dor real do mercado. Senão eu não consigo nem me comunicar com o mercado. Senão eu não sei nem quem são as pessoas que eu tenho que falar. Então vamos lá, metodologicamente, a gente entende que a dor é a sensação. O cara tem uma sensação. Pensa assim, dor de cabeça. A gente não constata a dor de cabeça, a gente tem uma sensação de que vai dar uma dor de cabeça, né? A gente começa com isso. O problema é a constatação. Eu tô com dor de cabeça. E a necessidade é a solução. Eu tenho que buscar algo que resolva isso. Então, metodologicamente, dor, problema e necessidade, ele é uma cadeia de eventos que todos nós temos para alguma coisa que a gente precisa resolver. Então, ponto número 1, entenda muito a dor, o problema e a necessidade do teu cliente. Inclusive, os estudos que foram feitos para a criação de funil de venda, ele vem dessa questão. Topo de funil, sensação. Meio de funil, constatação. A parte final do funil, necessidade, o cara está buscando a solução. Então, metodologicamente, do ponto de vista da modelagem de negócio, tu tem que olhar para isso, que inclusive vai ser um indicador muito forte lá na tua ferramenta marketing, que é o teu funil de venda, né? O funil nasce no marketing, ele é um instrumento utilizado pela venda. Qual é o segundo ponto? Quem são as pessoas dentro do mercado que tem isso?
É um número relevante de pessoas que têm essa dor, esse problema, essa necessidade? Vamos pensar assim, não adianta eu querer resolver um problema de poucos que talvez eu não tenha um valor agregado suficiente para que eu gere um caixa. Uhum. Então eu antes de olhar solução, vejam, eu não falo de solução. Eu estou olhando para um outro lado, quer dizer assim, ok, entendi que tem isso, percebo que tenho capacidade de resolver, mas deixa eu olhar mais um pouco antes de eu colocar dinheiro ou colocar esforço de tempo. Eu vou para o mercado e eu começo a olhar. O que eu olho no mercado? Eu olho qual é o perfil de público daquele mercado que tem essa dor, esse problema e essa necessidade. Opa, enxerguei que é um público significativo. E eu começo a olhar mais para esse público. Eu começo a olhar para ele do ponto de vista assim, ok, eu tenho que desmembrar quem é esse cara. Então eu começo a olhar algumas características desse público. Qual é a característica principal? Comportamento. Por que eu falo que o comportamento é a característica principal? Porque o comportamento, gente, é algo que se altera e faz com que tu mexa em várias ferramentas, marketing, venda e operação, no decorrer do tempo. E é o único instrumento que faz com que tu melhore ou tire de linha produto ou serviço e faça novos. Caso contrário, vocês estão mexendo em produto que está resolvendo do mesmo jeito o problema anterior e não consegue nem agregar valor. Então tem que ter cuidado. Então eu olho o comportamento. O comportamento principal. Qual é o comportamento de compra desse cara? Esse cara é propenso a comprar uma solução de baixo ticket, de médio ticket ou de alto ticket. Por quê? Porque talvez eu faça uma solução, eu comece a pensar numa solução que não comporta no que ele tem hoje para pagar. Então eu vou lá e olho o comportamento de venda e quanto que esse cara está disposto a pagar. Segundo item que eu olho, psicografia, estilo de vida. O estilo de vida desse cara casa com aquilo que eu estou criando. Estou criando algo que pode ter efeitos colaterais ou pode ter uma química que esse cara, pelo estilo de vida, é todo natural. A grande maioria desse público ele tem uma barreira de compra, porque vai contra valores que ele tem. Então, olhar os valores que esse cara tem, o estilo de vida que ele tem, ele é muito importante na hora da definição do produto. Porque talvez tu crie uma solução que sim resolve o problema dele, mas ele esbarra, mas é contra os valores que ele tem, ele não compra. Uhum. Vai contra os valores, os princípios que ele tem, então ele não compra. Então eu olho comportamento e psicografia. Terceira coisa que eu olho, que é super importante, demografia. Demografia, porque eu olho o gênero. Qual é o gênero que... Vamos lá. Eu sempre uso esse exemplo, mas já pesquisei, tá? O maior índice de dor de cabeça está nas mulheres do que nos homens. Isso aí é um estudo. As mulheres têm mais dor de cabeça no decorrer da vida do que os homens. Fala isso não, então, porque a gente já ouve essa desculpinha. Não, mas é verdade. Isso é comprovado cientificamente. Então é verdade, então. A mulher tem. Por questão hormonal, por várias questões. E geralmente à noite, né? Quando na hora de deitar. O estudo não dá o momento, né? Mas ele diz que a mulher tem essa propensão a ter dor de cabeça. Pode seguir. Só é que levantou a bola, eu tive que cabecear. Você sabe como é. Mas foi boa. Mas por que eu tô falando isso? Porque aí quando eu olho na demografia, aonde eu quero atuar ou aonde eu quero falar com essas pessoas, eu tenho que saber aonde está o maior público feminino. Inclusive na hora de eu usar minha ferramenta marketing para criar a voz feminina, no sentido, né, dos textos terem a voz feminina, porque esse público é mais propenso a comprar de mim. Então eu olho essa questão demográfica. Segundo, as mulheres que têm mais dor de cabeça estão em que faixa de renda para me saber quanto que eu vou poder cobrar do meu produto. Então a gente olha essa questão demográfica que é importante. E a terceira é a geográfica. Por quê? A gente não cria uma solução para entregar onde a gente quer. A gente cria uma solução para entregar onde eles querem receber. Então, algumas empresas, e a gente já teve essa oportunidade de corrigir, criou produtos para entregar onde os caras não queriam. A solução era boa, o público era bom, mas ele queria entregar aonde ele achava que era necessário por causa do custo. Eu digo, não. Tu tem que reolhar o teu negócio, tem que reolhar o teu modelo, porque tu está vendendo muito menos do que tu poderia vender, porque tu está entregando onde o cara não quer receber. Então, a geografia é importante. Às vezes, tu começar um negócio com produto físico, entendendo uma determinada região, expande para uma segunda região, expande para uma terceira região. Mas são coisas que tu tem que estar preparado e tem que entender que o teu público tem isso. Então, entre um elenco de caracterização, esses é o que eu mais olho. E isso é metodológico. Se tu olhar para isso aí, tu começa a desenhar a melhor solução para eles. Qual é outra coisa que a gente olha nesse mercado? Qual é a tecnologia que ele está usando hoje?
Porque a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia. Ah, não, mas eu vou fazer do meu jeito, o cara vai comprar. Não vai. Tu tem que saber que esse cara ele tem um comportamento, ele tem um estilo de vida, ele tem valores. E esse cara, ele tá atualizado com o mercado, ele sabe o que está acontecendo. Hoje o nível de informação é muito grande. Então tu tem que saber o seguinte, qual é o nível tecnológico, não só da solução, mas no nível tecnológico que o teu público está. Porque às vezes tu vai fazer um produto para um nível tecnológico que os caras não estão preparados. Se tu fizer um produto para pessoas idosas e tu colocar um app, tu não vai vender para ele nunca. Ah, mas está todo mundo na tecnologia. Não tá. Não adianta a gente insistir, a gente achar que a tecnologia está democratizada. Mas o uso da tecnologia ele é seletivo conforme teus valores, conforme tu quer usar. Então tu olha essa questão da tecnologia e também a questão da tecnologia para produzir esse produto ou prestar esse serviço. Outro ponto que a gente olha que é muito importante. A partir do momento em que tu olhou para todo esse mercado, faz um benchmark. O que acontece? Esse ponto, gente, ele é importante. Todos nós temos uma característica comum. Qual é a característica? Nós somos seres diferentes. E a gente acha que por criar algo diferente, algo que é nosso, a gente já se diferenciou no mercado. Então todo mundo fala que é diferente. A percepção de diferente é só quando o cliente realmente utiliza o teu produto. Até então é uma presunção de diferença. Ele entende, ele diz assim, ok, tua proposta de valor é boa. Quando ele usa é que ele dá aqueles depoimentos. Pô, realmente a oferta está de acordo com a entrega e tudo mais. Mas até então é uma percepção de diferencial. Como é que tu cria o diferencial? Quando tu olha lacunas na tua concorrência. Nelson, não tenho concorrência. Se tu não tem concorrência, tu tem competidor. Então olha para o teu competidor. Porque o competidor é o cara que, em vez de comprar o que eu tenho ou usar o serviço que eu tenho, em detrimento a isso, ele usa outro que pode ter a mesma eficácia de resolver o problema que ele tem. Ou às vezes nem tem. É porque o preço do outro é mais barato ou porque a opção que chegou para ele de comunicação foi do outro. Então todos nós temos concorrentes. Ah, não, mas eu sou diferente. Não, não é diferente. Até que tu prove para o teu cliente que tu tem essa diferença. Por que indicação ela é mais... o nível de assertividade de fechamento é maior? Porque já houve comprovação do diferencial. O cara tá passando pro outro que comprovou que era diferente mesmo. Ó, pode usar que esse cara é diferente. Total. E as pessoas têm a propensão de dizer, pô, se ele tá me dizendo isso, ele tá fechando. Então esses itens, olha só, não mexi em produto ainda. Eu não fui para aquela loucura de, não, deixa eu desenhar o produto, deixa eu fazer o melhor produto. Nada disso. Eu fui entender várias coisas metodologicamente para agora sim, com todos esses elementos, eu vou lá e vou criar o produto que esse cara quer. Eu vou criar a solução que ele precisa para atender todas essas caracterizações que eu desenhei. Isso é metodológico. Porque quando se fala de modelo de negócio, se fala de receita. Ah, não, mas olha só, o meu negócio é por assinatura. Isso é modelo de receita. Não é um modelo de negócio. O modelo de negócio, metodologicamente, é dor, problema e necessidade, solução e mercado. Esse conjunto tem que se falar. Como é que ele se fala? Proposta de valor. Através do quê? De canais. O que são os canais? Marketing. Qual é o outro canal? Distribuição, entrega. Aí isso está dentro das atividades. Por quê? Porque quando eu faço esse desenho, nós criamos dois mundos distintos, né? O externo e o interno. Eles não se falam, eles não se conhecem. Eles são ideais para um negócio, mas eles não se falam. Como é que a gente se fala? Através de uma proposta de valor, através de um canal de comunicação chamado marketing. Aí eu desço para o nível da ferramenta, mas aí eu tenho muita instrução para dar para minha área de marketing ou para minha agência de marketing e tudo mais. Tanto é que muita agência nos contrata para desenhar ICP e persona, muito mais sofisticado, porque a gente faz uma análise de todas essas características que eu falei para vocês. Então a gente desenha isso para a área de marketing e ela vai fazer os testes que ela tem que fazer. A área de venda está muito relacionada, primeiro, à proposta de valor, porque a grande oferta é a proposta de valor. E ela tem que estar muito ligada a isso. E ela tem que saber os pontos críticos e importantes desse cara, os valores que eles têm, o estilo de vida que ele tem, porque isso faz parte, é inerente a tu conhecer a tua persona, tu conhecer o teu ICP, né? Eu sempre separo, persona é quando o produto é para o B2C e ICP é quando é para o B2B, né? Tem uma separação dessas questões assim. Então, vejam que eu saí do campo metodológico e entrei no campo prático. E aí tu consegue, aí o produto é feito de acordo, o produto e serviço é desenvolvido de acordo
com todo esse processo metodológico. Ele é entregue aonde eles querem que seja entregue, e ele é entregue da forma que eles querem. Então as empresas, pelo formato que elas foram feitas hoje no Brasil, que a gente chama de tipo padrão, que é tipo assim, o que é tipo padrão? Restaurante é restaurante, vende comida. Qualquer um que entrar no ramo alimentício, ele já usa o padrão do que é um restaurante. A hora que ele pegar esse padrão e plotar em um modelo de negócio, ele gera vários diferenciais. Ele enxerga várias coisas que aqueles não enxergaram. É o que acontece quando a gente vê os restaurantes, quando eles começam sendo quase que um bandejão e se tornam de grife. Porque o cara foi ao longo do tempo entendendo que ele começou com um padrão de negócio e ele foi incrementando no seu modelo de negócio até que ele chegue no alto padrão. Ele foi modificando essa etapa inicial, que é todo mundo igual. É por isso que abre muita... Eu sempre falo assim, tem um problema grande de gestão no Brasil para pequena empresa, mas a grande maioria é porque segue um padrão. E serve para qualquer tipo de negócio? Qualquer Tudo isso tipo que a gente de falou. negócio. E Eu faço uma pergunta. Quando vocês começaram, vocês olharam para o mercado e disseram assim, o mercado nesta área de investimento atua desse jeito. Vocês vão lá e olham para isso. Uhum. Depois vocês disseram, ok, já testei, estou andando, agora eu vou criar coisas diferentes. Vocês começam a tirar o padrão e ir para um modelo de negócio. então, é isso que eu queria trazer. A gente trouxe aqui uma metodologia para primeiro você olhar para o seu modelo de negócio. Está estruturando o modelo de negócio. A minha percepção foi essa. Beleza, eu olhei para esses pontos aqui, agora estruturei meu modelo de negócio. Agora, como tornar meu modelo de negócio inovador? É pegar a metodologia e colocar nas áreas de operação. Marketing. Quais as 3 áreas principais de operação de um negócio? Marketing, porque fala. Venda, porque converte. E operação, porque entrega. Então eu pego todo o desenho metodológico, que se vocês olharem o desenho metodológico, eu já tenho vários pontos que fazem essas atividades. Vamos lá, quando eu criei a comunicação através da proposta de valor, para o marketing eu já sei o que eu vou falar e com quem eu vou falar. O marketing é isso. Vamos botar várias outras coisas? Sim, mas aí é o desenho do planejamento estratégico do marketing. Mas o marketing precisa saber o que vai falar e para quem vai falar. Quando eu sei o que eu vou falar, para quem eu vou falar, eu tenho que vir para a área de venda e dizer, gente, continue esse discurso, mas olha, vocês sabem quem é o cara que está comprando de vocês. Então, criem através do entendimento desse cara qual é a jornada de compra que ele vai fazer. Porque a jornada de compra está na venda. E aí ele vai fazer a jornada de compra. Ponto número 2. Vocês conhecem a solução que nós criamos para eles. Porque em determinado momento eu falo da solução. Então, eu vim da metodologia para a aplicação prática. Qual é o terceiro? Operação. O que é a operação? Nada mais é de que entregar aonde ele quer, no formato que ele quer e da maneira que ele deseja receber a oferta que foi feita para ele. Então, tu usa toda a metodologia para ir orientando todas essas áreas. O problema é que às vezes tu não tem essa metodologia montada, tu não sabe orientar, tu vai fazendo um monte de teste, e às vezes não dá certo. E às vezes tu culpa uma área, às vezes culpa outra área, isso acaba acontecendo. No final de tudo isso, o que é? Quando eu junto marketing, eu junto venda, eu junto operação, eu tenho o que a gente chama de viabilidade. Se o negócio é viável ou não. E se eu quero saber se o meu negócio é viável ou não? Por exemplo, estou fazendo tudo errado. Não está funcionando, não fiz esse estudo nenhum e só estou executando. Eu consigo, por exemplo, chegar para você e falar assim, Nelson, faz essa análise aqui baseado dentro do meu negócio e vamos fazer aqui os ajustes para eu conseguir ter um resultado mais efetivo. E aí sim a gente colocar, por exemplo, tecnologia, IA, e aí sim arrumar esse meio de campo. O laboratório é isso, né? Uhum. Primeira fase do laboratório, análise profunda do fundamento do modelo de negócio de quem nos contrata. Tá. Então a gente faz uma análise profunda de fundamento. A gente entende isso. Só que isso tudo passa hoje por agentes de IA. Uhum. A gente está fazendo... Eu estou mexendo em modelagem há 15 anos. Então eu tenho uma bagagem muito grande de conhecimento. E eu fui colocando isso, tanto os modelos já inovados por nós, quanto o conhecimento que eu tenho dentro de uma inteligência artificial. Eu fui colocando essa base de conhecimento. Então a gente faz uma análise do fundamento. Tem mão humana? Tem um técnico que vai lá e lapida essa questão toda por conhecimento.
Depois eu venho e faço uma grande análise de mercado. Eu olho, faço benchmarking, eu olho tendência de mercado, eu olho todas aquelas caracterizações do público dele, isso do negócio dele. Eu vou desenhando o que é o negócio dele hoje. Tá. Depois eu vou para a solução. Quando eu olho para isso, eu digo para ele assim, cara, agora vamos plotar as atividades. E aí tu começa a identificar coisas nas atividades que não condizem com o atual modelo dele. E que ele pode estar deixando muito dinheiro na mesa, ou ele tá já numa fase do qual ele tem que melhorar aquela metodologia de modelo, que aí é inovação, um modelo plotado à parte, para que ele melhore toda a parte estrutural dele de atividade. Legal. Então tu tem, né? Então o laboratório ele passa por isso. Não tem como a gente criar nada sem entender o anterior, né? Então a gente cria o anterior com todas essas premissas, muito bem desenhado, e aí desenha as proposições. Qual é a segunda etapa? Porque tem muita coisa de ajuste em modelo de negócio que tu pode mexer ponteiro. A gente orienta e trabalha em uma ou duas que são as melhores de resultado para que a gente mexa de forma imediata. A gente mostra todas, mas a gente cria os testes de hipótese naquelas que são as que dão o maior resultado, a que geram um resultado maior. Por quê? Porque também o cara investiu num laboratório, ele quer ver o resultado. Sim. Então a gente sabe que essa relação com o cliente que a gente tem, ela é importante. E depois ele fica lá no pipeline dele, cara. Depois que tu fez isso, rodou, fez o teste de hipótese, já tá mais maduro no mercado, pega mais um e testa. Pega mais um e testa. Muito bom. Quais os erros mais frequentes que você enxerga nessas empresas que estão querendo inovar? Ponto de vista do marketing. O dono do negócio, o empresário, ele não sabe definir o público-alvo dele. E quando ele não sabe definir, as agências têm uma dificuldade muito grande de colocar... Porque o que é a persona? É um público-alvo com uma narrativa em cima daquilo que a comunicação de marketing quer fazer. Vamos usar um exemplo. Quando eu estou desenhando uma persona, eu tenho a idade. Mas às vezes eu nem sei se aquela idade é adequada, porque eu não analisei lá na demografia se realmente o maior número de público tem aquela idade ali. Aí começam os erros, porque se ele sabe, ele diz, olha, gente, a persona que vocês estão falando não conversa, porque não é essa idade aí. Então ele deixa para o marketing, que seja interno ou que seja externo, decidir variáveis de um público-alvo que é dele, que foi o público que ele criou a solução. Aí não bate, aí na hora de comunicar não fala. Ou outra coisa que acontece, vamos continuar no marketing, depois eu entro na venda e na operação. Mas eu queria depois, se você puder, dar um exemplo então de qual o exercício para ele ter clareza de quem é o público-alvo dele. Para ser assertivo. Eu falo. E vamos pensar assim, ó. Gente, hoje a inteligência artificial nos ajuda a fazer grandes brainstorm. E quem tem chat GPT, não vou nem falar das outras, tá? Vamos falar do chat GPT, que é aquela que todo mundo já baixou no celular ou usa no computador. Sim. Tem perguntas que são muito simples, não precisa fazer engenharia de prompt. É tu dar a caracterização do teu negócio, inclusive a solução, e pedir para o chat GPT que ele desenhe uma estrutura de público-alvo. Não persona e não ICP, uma estrutura de público-alvo. O cara que montou o negócio, ele tem uma capacidade muito grande de olhar e dizer, puxa vida, não era isso que eu tinha pensado. Então ele já tem um contraponto para ele, já tem algo para ele pensar, elementos para ele pensar. Para depois ele pegar esses elementos e aí sim, ele ir fazendo, ele ir melhorando ele ao longo. E ele gera um público-alvo muito mais adequado. Não é igual ao laboratório, porque tem N variáveis que a gente utiliza. Mas ele tem uma ferramenta que pode dizer para ele. E ele pode chegar para o marketing e aí ajudar a dizer, pessoal, eu fiz aqui um desenho, claro que ele vai fazer a curadoria do desenho, junto com o chat GPT, que ele pensou junto comigo, e eu queria aprovar isso aqui com vocês, porque aí vem os elementos do marketing e tu fecha. Eu dei uma aula que eu passei 2 horas, foi num evento em Gramado. Fiquei 2 horas num palco, que eu fiz palestra-aula. Então eu falei, aonde nos negócios de vocês você pode melhorar o ROI? E todos eles eu criei prompts básico, que as pessoas nem acreditavam que era tão simples. E a gente na hora fazia exercício de, pega o negócio de vocês, produto e o que vocês entendem de público. Vamos criar o fundamento desse negócio. Muitos descobriram que a dor do cliente dele
já tinha se modificado ao longo do tempo e ele não tinha percebido. Outra que nós fizemos, pegou toda essa solução, um prompt dessa solução, tudo no ChatGPT. E a gente eles jogavam algumas variáveis e fazia a pergunta, com isso me criem 4 ou 5 propostas de valores. Tinha gente que dava depoimento na hora e dizia assim, cara, eu nunca pensei nessas propostas de valor e faz muito sentido com o que eu entrego. Então tem um grande exercício na IA que as pessoas não usam, que elas acham que elas têm que estar programando a IA, que é fazer um brainstorm com ela, é pedir para ela te trazer elementos. Tu só não pode pedir aquilo que tu não conhece, tu tem que ter uma certa curadoria. Mas aquilo que tu já conhece do teu negócio, tu pode falar com ela. Então a maior dica é essa, fala com a máquina. Diz, olha, eu tenho um negócio de estética assim, em tal bairro de São Paulo, e vai botando algumas caracterizações para ela poder trazer um nível de acurácia maior. E no final tu diz, ó, me caracteriza esse público-alvo. Público-alvo é matéria comum e metodológica de mercado. A máquina vai buscar tudo isso e vai caracterizar para ela. Boa. Você falou um erro, né? Você falou mais erros. Os principais erros, você falou, uma é não ter definição. Um é esse. O principal erro que eu vejo, assim, na comunicação, tá? Porque eles não conseguem trazer com clareza para o marketing quem é o público-alvo que eles fizeram a solução. Boa. E aí fica difícil de você definir anúncios, criar anúncios, definir canais de vendas, etc. Tu até faz, mas tu gasta muito dinheiro testando. Tu pode chegar mais próximo do acerto e diminuir teu custo. Boa. É por isso que a gente fala da criação do público-alvo. É para diminuir isso. Esse é o do marketing, ele vai trazer ainda da vendas e da operação. Vendas, qual é o principal erro que eu vejo em vendas? Boa. A venda, o pessoal da venda acha que a proposta de valor que foi criada é só do marketing. A proposta de valor é a primeira coisa que um vendedor tem que fazer antes de tudo, antes de qualquer técnica que a gente conhece, é relembrar o cara por que ele veio até ali. Lembra que eu falei do funil, que o cara vem pelos fundamentos? Esse cara, quando chegou aqui, que ele entendeu que ele tem a necessidade, ele não está completamente convencido, mas ele enxergou valor em algum momento daquilo que tu passou para ele. Se quando esse cara chegar, tu não relembrar o valor do porquê que ele está ali, a jornada já não começa satisfatória. Então, alguns clientes nossos nos pediram assim, Nelson, o que eu tô errando na venda? Eu digo, não vou nem olhar agora, e não sou presunçoso, mas a tua equipe de venda reafirma o porquê que o cara tá ali? Porque o início da conversa é dizer, realmente, tu veio pela proposta certa, eu tô aqui te reafirmando isso. E aí depois tu pode colocar os scripts de venda que for. Última coisa que se fala é como faz. O cara não quer saber tanto como faz, ele quer saber o que tu faz para ele, qual é o benefício que tu gera, qual é o valor que tu gera para ele. Depois tu entra na narrativa da caracterização. Então isso a gente vê bastante. E na operação, a gente vê os caras querendo entregar produto, serviço aonde os caras não querem receber. Esse é o mais comum. Ah, mas a minha estrutura de custo e de logística já está montada. Tu vai ficar vendendo do mesmo tamanho que tu tá. Outra coisa que acontece também que é muito legal. Tipo, os caras acham que mexer no produto vai mexer ponteiro de venda. Nem sempre. Porque a única coisa, né, que eu falei para você, assim, que a gente vê metodologicamente que faz com que tu mexa em produto é mudança de comportamento. Que esse cara mudou o comportamento pelo nível de informação maior e várias outras coisas que ele tem. Então esses três são os mais... Foi o caso que aconteceu, que a pessoa falou assim, isso aqui mudou no meu... E eu nem tinha me atentado. Isso é uma dor do meu público, eu nem tinha me atentado. Porque mudou esse comportamento. É porque assim, ó, as nossas percepções... A gente não tem a mesma percepção do ano passado. Sim. Nossas percepções, elas vão mudando. E quando eu falei para vocês que a dor... ela é o início desse processo todo, ela vai mudando como eu percebo. Não é que ela mudou a dor, mas como que eu percebo essa dor. Então, quando ela muda a percepção da dor, talvez seja um problema que eu tenha que mexer na comunicação, que é para ela voltar a entender que eu tenho aquilo que resolve para ela, ou a percepção da dor dela requer que eu faça uma inovação no meu produto para que aí sim ela se sinta mais satisfeita. Que aí sim eu tenha outros elementos de valor para comunicar para ela. Então isso muda. Exemplo, assim, eu analiso pesquisas há muitos anos. Pesquisa de comportamento de consumidor. Quando eu comecei a fazer isso 15 anos atrás, as pesquisas eram, tipo assim, os caras davam perfil de consumidor de 10 anos.
depois caiu para 5, depois caiu para 4. Hoje, nenhum instituto de pesquisa fala e afirma comportamento de consumidor mais que 3 anos. E já estou para dizer que vai ser 2 anos. Por quê? Porque a evolução da tecnologia, do comportamento humano, faz com que as pessoas hoje mudem de comportamento mais rápido. E esse é o grande jogo. A gente não quer olhar para essas premissas básicas do comportamento, do fundamento, e a gente fica o tempo todo no negócio mexendo em ferramenta. Mas como é que eu vou mexer em ferramenta se eu não sei orientar a ferramenta? Marketing, venda e operação. Eu tava já mandando mensagem aqui pro marketing aqui. Não, total, cara, muito legal mesmo. A parte, e faz sentido muitas vezes no processo de qualificação, então já ter essa pergunta direto, qual a sua principal dor ou desejo que você busca ao adquirir o nosso produto? Por exemplo, para ter clareza de qual é talvez até já no processo de identificação de perfil. Eu sempre gosto das coisas diretas, né? Eu sou aquele cara assim que, quando eu sento com um cliente, vamos lá, potencial cliente, né? Que é o que a gente está falando aqui. Quando eu sento com ele, eu pergunto, qual é a tua maior dor hoje? Por quê? Porque aí na minha cabeça eu já estou entendendo qual é o nível que esse cara tem do fundamento da dor dele. Então é a primeira pergunta que eu faço, não é nem eu apresentar o meu trabalho nem nada. Por quê? Porque a partir dali eu consigo trazer vários elementos para ele, que ele mesmo vai me falando e eu vou construindo para ele a lógica de onde ele tem que olhar no modelo de negócio dele. Então eu te diria, sempre que tu puder perguntar e o público aceitar a pergunta, faça. Porque tu vai descobrir que a maioria não sabe qual é a dor, ela não sabe caracterizar a dor. Isso é outra coisa, teu público não caracteriza a dor, ele sente. Uhum. Sentimento é muito difícil a gente expressar, escrever, a gente falar. Sentimento é uma coisa muito difícil. E a dor é um sentimento. Então é difícil dele expressar claramente. Tu tem que também ter uma capacidade de entender realmente qual é a dor que esse cara tem. E isso depois ser utilizado pelo closer ali. Então, no primeiro momento ele trouxe ali no SDR, ele volta isso, que é o que você falou na hora da venda. Volta a falar do valor, o porquê que ele chegou ali. Ótimo. E na operação? Na operação eu te falei que muitas vezes os caras já criaram produtos, hoje já estão no mercado de serviço e estão entregando aonde o cliente não quer receber ou onde não faz sentido. Onde eu olho isso? Demografia e comportamento. Muito bom, muito bom. E como que... Tá, dentro disso tudo agora, como que a gente... Como o empreendedor pode aplicar a IA, né, que está muito em alta agora, né, para ajudar dentro desse modelo de negócio, para ele ser ainda mais inovador? Legal, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem. Nós, empreendedores, temos, primeiro, um tempo muito escasso e o custo da nossa hora é muito caro. Eu vou usar um exemplo, tá? Lá no clube a gente fez um exercício. A gente tem um clube de inovação de modelos de negócio com IA. E a gente pegou o Mirko, que tu conhece, que é lá do Clex. O Mirko fez um exercício de montar com eles, numa ferramenta chamada NTN, um processo básico. Então, um monte de empreendedor, um monte de gente, baixaram uma ferramenta no seu notebook e começaram a montar. Eles levaram 1h30. 30% desistiu na metade, 30% não chegou no final e 5% finalizou. No final desse exercício todo, eu fui pro palco e comecei a conversar com ele. Digo assim, gente, vocês se deram conta que vocês levaram 1h30 para fazer isso? 2 reuniões de 45 minutos? Um pouco mais? Quantos negócios tu fecha em 2 reuniões desse? Quantos técnicos tu paga fechando um negócio desse? Tu tem que saber onde no teu modelo de negócio tu vai usar a automação do processo de NTN, mas não é tu que tem que fazer. É porque na mídia, e isso é uma coisa assim que é contraproducente, se vendeu que a gente tem que entender de ferramenta. Não, a gente tem que continuar entendendo de negócio. Ao eu entender de negócio, eu sei se no marketing, na venda ou na operação são aonde eu tenho que usar a inovação de IA. Senão eu não sei. E ela é meio. Enquanto não houver uma IA que pare, olhe para nós e diga a solução sem a gente falar algo para ela, é a gente que comanda. Não existe, ela não faz isso, né? Uhum. Ela não tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de aprender muito rápido com tudo aquilo que a gente pede que ela faça. É isso que acontece. Agora, vamos lá no marketing.
o que mais se tem hoje de automação é de criação de conteúdo. O que eu uso mais no marketing dos meus negócios? Brainstorm. Ó, vamos usar um exemplo. A gente tem uma empresa de cartão saúde. Quando eu comecei a entender que a gente entrou no negócio, eu comecei a fazer algumas perguntas estratégicas dentro da minha IA, para que ela me trouxesse elementos que eu não conhecia desse negócio. Quando ela trouxe elemento, a primeira coisa que a gente identifica é que não dá para falar que é cartão saúde, tem que falar que é um movimento, porque cartão tem um monte no mercado. Olha só, uma pequena coisa que ela falou trouxe uma sacada gigante. Hoje a gente é conhecido por um movimento e não por um cartão, e é a mesma funcionalidade. Então a gente trouxe isso para a comunicação. Quem é o cara que teve a maior sacada disso? Foi o Arthur. Que é um cara de marketing, é um cara de... Ele olhou e disse assim, cara, isso faz sentido. E aí a gente já começou a trabalhar uma outra narrativa. Veja, que o cara tá... a proposta de entrega é a mesma, o produto é mesmo, a formatação, mas a narrativa de comunicação se tornou outra. Por quê? Porque a gente entendeu numa conversa, eu iniciei essa conversa, depois fui falar com as nossas equipes, e aí o Arthur trouxe isso, cara, então tem que ser movimento. Não foi eu que trouxe a palavra movimento. Eu trouxe que o cartão não cabia, todo mundo é cartão, fiz um benchmark, todo mundo fala de cartão. Eu digo, a gente tem que usar uma expressão diferente. Aí o Arthur veio e... Então a gente usou ela de forma muito simples, mas para fazer um brainstorm. Se tu pensa assim, nos teus negócios, o que tu usa? Eu uso mais ela para me ajudar a pensar do que qualquer coisa. Olha que legal. Eu uso ela muito para me ajudar a pensar. E aí eu vou com ideias boas para minhas equipes. Às vezes tem questões no marketing que o cara diz, de onde é que tu tirou isso? Eu digo, tu já sabe. E a First, eu falei com ela, eu fui lapidando as minhas perguntas, fui melhorando, e eu digo, o que tu acha? Ele disse, pô, isso é legal, vamos fazer isso, vamos mexer. Então isso acontece, é uma maneira de tu usar a inteligência artificial. Eu preciso ser o programador do ChatGPT? Não preciso não. Eu tenho que entender de negócio. Tem que saber o que... E é o chat mesmo que você usa? Hã? A sua IA é o chat mesmo? Não, é o ChatGPT. Eu uso algumas IAs, né? Até para não confundir as pessoas. Eu uso o Cloud quando eu quero fazer algo que tenha mais análise financeira, que tenha análise de números. Eu uso o Grok e eu uso a Manus quando eu quero fazer pesquisa robusta. Então é aquilo que eu te falei, eu sei a funcionalidade dela, mas eu tô lá para pedir pesquisa. Hoje de manhã eu acordei e deixei rodando uma pesquisa. A gente está fazendo uma inovação de modelo de negócio de uma marmoraria, de uma grande indústria de mármore. E o que eu deixei? Eu deixei lá rodando uma pesquisa para que eu entendesse melhor esse mercado. Então eu fui lá, botei a pergunta e deixei ela rodando. Fui fazendo tudo que eu tinha que fazer e ela foi rodando a pesquisa. Então eu me apoio desse jeito. Então, para você, o modelo de negócio inovador é aquilo que olha para esses 3 pontos: marketing, vendas e operação. Marketing, venda e operação. E você enxerga como você consegue se diferenciar dentro desse mercado. É que tu consegue... 3 coisas, tá? Como é que tu consegue te diferenciar no mercado? Primeiro, pelo modelo. Então, premissa básica não é tecnologia, é modelo. E como é que tu pode melhorar essa diferenciação? Com mais assertividade. Uhum. Sempre que tu tiver capacidade de usar a tecnologia para te tornar mais assertivo, tu é diferente do mercado. Porque o mercado é um padrão de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Quantas vezes o marketing não falou para vocês, vamos testar a curva B, vamos testar não sei o quê. Ele nunca fala assim, vamos aperfeiçoar todo o nosso entendimento de base antes de fazer a curva B. É porque é um padrão. Todo mundo já sabe que tem que rodar a curva B, mas eu já penso ao contrário. Ok, eu em vez de rodar 5, eu quero rodar 2. O que eu faço para rodar 2? Eu melhoro a base de informação na qual eu tenho sustentação para rodar esses 2. Então a gente pensa criticamente. Então a inteligência artificial te ajuda a pensar nessas coisas. Significa economia e mais dinheiro no bolso. E menos tempo. Só fala mais alto. Significa mais economia, né? Mais qualidade de tempo e mais dinheiro no bolso. A gente fala assim, ó. Para mim tem 3 pilares na tecnologia que ajudam. Não vamos pensar que é só a inteligência artificial, tá? Na tecnologia. Primeiro, ela aumenta a produtividade. Aumentou a produtividade, diminui o custo. Sempre que tu aumentar a produtividade, diminui o custo. Diminui o custo, aonde que tem o reflexo direto, o resultado. Ela te torna mais competitivo. Por quê? Porque tu vai se debruçar em várias coisas que tu levaria
3 meses para fazer uma pesquisa, tipo a que eu rodei hoje de manhã, em 10 minutos estava na minha máquina, e eu vou poder fazer ajustes mais pontuais e me torno muito mais competitivo. Sendo competitivo, eu ganho mercado, ganhando mercado, tem todas as variáveis que eu tenho lá a condição de ganhar posicionamento, ganhar receita e várias outras coisas. E o último é resultado. Quando eu junto produtividade, competitividade, só esses dois já faz com que o meu resultado se eleve. Então ele tem um tripé: produtividade, competitividade e resultado. Muito bom. E qual exercício você deixaria pro pessoal? Que vai mexer ponteiro. Quebrem o paradigma de que o ChatGPT é só para pergunta básica. Não, ele conversa contigo porque ele tem um nível de informação muito grande. Então, se tu quiser conversar com ele sobre aspectos do teu negócio, ele vai rodar uma base tão gigante de informação que tu vai te impressionar com o que ele vai trazer. Tu vai dizer assim, mas como é que ele sabia isso? Ele sabe. Ele tem essa capacidade. Então, eu falei para vocês o exercício hoje de manhã, antes de vir para cá, eu levantei e botei a rodar uma pesquisa. O que vai acontecer? À noite, quando eu voltar pro apartamento, eu vou pegar a pesquisa e vou ler. Tá pronta. Sensacional. Eu uso ela me apoia. Eu sempre uso ela para me apoiar. E vocês notaram que a gente não falou de aplicação da ferramenta? A gente falou do efeito da ferramenta no nosso negócio o tempo todo. É isso que eu falo, a narrativa no mercado tá errada. Os caras estão botando curso para tudo que é coisa. Não é curso, gente. Vocês cresceram e se desenvolveram porque vocês entendem de negócio. E mais ainda, entendem do negócio de vocês. Não é a ferramenta, não é a tecnologia. Eu, pela minha idade, eu já passei por disrupção de tecnologia. Ninguém tinha ERP. Ninguém tinha ERP no Brasil. Eu fui auditor muitos anos. A minha empresa tem uma área de auditoria. A gente não tinha ERP, era só um software lá que a gente usava, sabe? Nos computadores. Quando a SAP veio para o Brasil e outras vieram, veio o boom da grande tecnologia, que era o ERP, que era juntar as informações dentro de um único lugar, que ela gerasse algumas respostas para nós. Até então não gerava tanto. Depois veio uma outra revolução tecnológica, o CRM, onde tu tinha uma capacidade de guardar informações muito maiores. Depois esses dois virarem nuvem, outra disrupção. Eu não preciso mais comprar o ativo, eu vou comprar o espaço para isso. E agora veio uma outra onda de disrupção. O que é? A inteligência artificial que pegou essas duas tecnologias que vieram fazendo a sua disrupção nos negócios e personalizou as informações que estão ali dentro. Então as ondas de inovações, elas não se modificam. Elas são as mesmas. Só basta a gente olhar no tempo o que ela acontece. Muito bom, muito bom. Indicação de um livro, ou alguns livros. Primeiro, Receita Previsível, né? Eu acho que a grande maioria deveria ler. Mas eu vou te falar que o livro que mudou a minha cabeça se chama Mais Esperto que o Diabo. Olha isso. Eu tinha que entender a mim mesmo para que eu pudesse entender as outras coisas. Esse é o livro que revolucionou. E eu sou do tempo, e aí eu indico Geração de Valor 1, 2 e 3. Eu sou o cara que li Geração de Valor lá antes de conhecer o Flávio como eu conheço hoje. E aquilo ali me trouxe muita clareza de muita coisa, da forma didática que era. Então esses livros aí são os que eu leio muito, tá? Eu tenho bastante livro. Cara, que legal. E onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre isso daqui? Se tiver a necessidade de fazer esses ajustes, modelo de negócio, inovação, onde as pessoas te encontram, Nelson? Me encontram no Instagram, @onelsonneibert, né? No LinkedIn me encontram como Nelson Neibert. E é só essas duas redes que eu atuo mesmo, assim. No Instagram tem bastante conteúdo, tem bastante coisa que eu coloco. E no LinkedIn, sim, é uma rede mais profissional, né? Ultimamente não tem nem escrito artigo, mas eu escrevia bastante artigo. Tem a consultoria, ou mentoria, né? Sobre... A gente tem um clube lá da MLS, chamado Nova IA, que é para executivos, empreendedores e empresários. A gente não ensina a mexer em ferramenta, a gente ensina vocês a pensarem como utilizar a ferramenta no negócio de vocês. Esse é o nosso objetivo lá. A gente está quebrando um paradigma do mercado de falar da ferramenta. Mas claro que tem eventos de ferramenta que são para as equipes dos nossos sócios, né? Então a gente faz eventos, então a gente tem. Muito bom. Cara, queria te agradecer demais pela participação. Pô, incrível, né? Deixou aqui a receita de sucesso, um passo a passo. Era um tema que eu já queria ter explorado e para mim, cara, foi de uma forma bem simples,
e didática, você transferiu esse know-how. Cara, te agradeço demais pela participação, viu, Nelson? Não, eu volto a dizer, eu agradeço a oportunidade da gente poder passar isso para as pessoas. O conhecimento, quando fica só com a gente, ele tem um valor muito baixo. Quando a gente coloca para o mundo, ele tem um valor muito maior. Porque ele muda, transforma a vida de pessoas, empresários, empreendedores, pessoas que estão começando. Então isso tem um valor muito grande. Esse meio de comunicação que vocês utilizam, ele tem um impacto social muito grande. Legal demais. Cara, agradecer demais, Muito né? obrigada, Nelson. Pô, eu que agradeço, obrigado. Me convide mais vezes, vou vir. Vai aqui. vir mais Com vezes, certeza. vamos ter que trazer mais vezes. Com certeza. A gente fala, poxa, aqui a gente podia se estender por muito tempo, né? A gente tem as agendas que ficam super apertadas, mas com certeza pode esperar um novo convite nosso. Por favor, tô aí. Tô à disposição, tá? Valeu, Nelson. Obrigada. Gente, ó, aproveita já, ó, gostou desse episódio, compartilha com o maior número de pessoas possível, se inscreve lá no YouTube, Receita de Sucesso Podcast, vai lá no Instagram, segue a gente, no Spotify deixa 5 estrelinhas se estiverem gostando do conteúdo, diz quem você quer ver aqui no Receita de Sucesso Podcast, aproveita também, me segue nas redes sociais oliveira.jussiel e Karen. @Karen Hassi. Muito bom, então nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Valeu, gente. Até. Tchau.